Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel e essa aqui é a nossa apresentação de banco de dados da atividade que foi proposta para a gente. O meu grupo sou eu, Gabriel, Tauan Felipe e Isaías Félix. A nossa atividade consistia em desenvolver 3 views e 5 funções utilizando a base de dados lá de agências e bancos, certo? O Taon vai iniciar a apresentação explicando aqui as 3 views que a gente fez. Depois eu e Isaías damos prosseguimento nas funções. Bem, como foi pedido, as 3 views, a primeira view que a gente pensou foi uma que trouxesse todos os empréstimos ativos ainda no nosso banco de dados. Então a gente criou a view buscando as seguintes informações: o nome do cliente, o telefone do cliente, o valor do empréstimo, a taxa de juros, o valor restante para quitar a dívida, a data do empréstimo, a data de quitação e o nome do funcionário o qual fez o empréstimo para o cliente. Aí a gente seleciona de funcionário do cliente e aí faz o inner join para ligar todas as tabelas. Como o Nascimento está mostrando, esses são os dados de todos os empréstimos que a gente tem ativo no nosso banco de dados. Para a segunda view, a gente pensou em trazer estatísticas relacionado a quantos empréstimos cada funcionário já fez, ao valor total dos empréstimos e a média de valor. Então, criamos a view selecionando o nome do funcionário, a quantidade de empréstimos que ele realizou, o valor total emprestado por ele, a média desse valor, a média de taxa de juros e também a duração dos empréstimos. A gente está puxando de dentro do funcionário e fazendo o inner join para ligar todas as tabelas. Como o Nascimento está mostrando, esses são os valores que a gente retorna. E para a terceira view, a gente seguiu uma lógica parecida com a primeira, só que aqui a gente vai trazer os dados de todos os empréstimos que a gente já realizou. Então a gente está criando a view e está selecionando o ID, o cliente, o funcionário, o valor, a taxa de juros e a data do empréstimo. Estamos entrando pelo empréstimo e o inner join para ligar todas as tabelas. E esse é o resultado. Bom, agora o Isaías vai apresentar as primeiras 3 funções, para que elas servem, como foi feito e o resultado que elas trazem. Boa noite. Vou estar aqui falando um pouquinho sobre as funções. De cara, a gente já tem essa primeira função aí, que nada mais é que ela servirá só para adicionar novos clientes à base de dados tabela clientes. E essa função a gente usou de passar algumas variáveis para ela receber, seria o ID do cliente, o nome do cliente, data de nascimento, o logradouro, nome da rua, o bairro, cidade e o estado. Pedimos um retorno dela, porém, logo mais abaixo, o retorno dela, vocês vão ver que vai ser vazio. Dentro do Begin, temos um insert normal, que está dentro da tabela de clientes, onde ele passa cada coluna da tabela, e os valores, que são as variáveis que foram escolhidas ali em cima. Aí, seguindo abaixo, temos um exemplo aí desse select, usando essa função, com esse cliente Rogerinho ID52. O Nascimento está mostrando o resultado aí, que ele não resultou em nada. Pode executar esse select. Agora, executando um select dentro da tabela, podemos ver que está lá o cliente de ID de número 52, Rogerinho. Aí temos a função de número 2, que
ao contrário da número 1, ela, em vez de acrescentar clientes dentro de uma base de dados, ela exclui clientes. A variável que a gente usou nela foi somente uma, que foi o ID do cliente. O retorno dela é vazio. E no begin dela temos um delete de SQL normal com um where no ID que recebe a variável que está especificada lá em cima. O Nascimento vai executar aí agora a função. Ele executou. Podemos ver que ela não retornou nada. Agora ele vai validar se o ID 52 sumiu. E sim, o ID 52 sumiu da tabela de cliente. Temos essa função de número 3, que ela faz uma busca de empréstimo por cliente. O que essa função vai fazer? Ela vai buscar um cliente por ID e a gente vai passar um ID, ela vai trazer o nome do cliente, trazer a quantidade de empréstimo desse cliente e a data do último empréstimo dele. Com a variável que ela vai receber o ID do cliente, o retorno dela vai ser uma tabela que vai ter nome do cliente, total de empréstimos e último empréstimo. O begin dela tem um return query que tem um select. Que esse select ele faz a busca de nome do cliente, a contagem de empréstimo e a data do último empréstimo, que ela está sendo feita dentro da tabela de clientes. E temos um left join, uma tabela realiza para ser feita essas validações. Nascimento vai executar aí. Podemos ver que ela retornou no ID 25 o cliente João Augusto de Sá. Ele tem um total de um empréstimo e essa data aí é a data que foi o empréstimo dele, o último. Bom, agora vou apresentar essa função aqui, que ela está responsável por buscar a quantidade de funcionários e clientes que um banco tem quando eu passo o ID desse banco. Basicamente eu crio a função aqui e o que ele espera que eu passe é o banco NIRI, que no caso é a identificação do banco, é a nossa primeira key. Ele vai retornar uma tabela com o nome do banco, o total de clientes e o total de funcionários. Aí aqui basicamente dentro do begin eu tenho um select, né, com o nome do banco, uma contagem com a quantidade de clientes ID que eu vou ter na tabela e também uma contagem com a quantidade de CPFs que eu vou ter dentro da tabela funcionários. Daí eu faço essa busca dentro da tabela cliente e conta, e o left join eu utilizo para poder fazer a ligação entre as tabelas. E aqui para poder filtrar eu busco somente onde o banco NIRI, o NIRI do banco foi igual à variável que eu passei na hora de chamar a função. Eu vou executar aqui para poder mostrar com o banco 1 e que ele retorna que o Bank of America ele tem 5 clientes e 7 funcionários. E a nossa função 5, utilizando um laço de repetição, ela vai retornar a soma dos empréstimos de uma agência, informando o ID dessa agência e também informando o mês e o ano. Ou seja, eu vou passar um mês, eu vou passar um ano e eu vou passar uma agência. Ele vai trazer a soma do valor dos empréstimos nesse período de mês e ano da agência que eu pedi. Como que ela faz isso? Eu crio a função aqui, passo esses 3 parâmetros, né, agência ID, mês e ano, e ele vai retornar aqui os valores aqui para mim. Eu declaro um empréstimo record, que ele vai ser do tipo record, eu vou usar ele quando eu for declarar o for aqui. Inicia a função, tem o for aqui, e daí eu digo para empréstimo record, eu quero que ele receba o valor desse select aqui. Basicamente, dentro desse select, eu estou selecionando todos os dados que eu preciso para fazer a conta. No caso, eu selecionando todos os dados dentro da tabela empréstimo, os dados, aí eu começo a fazer as ligações da tabela realiza com a tabela empréstimo, da tabela cliente com a tabela cliente conta, da tabela agência com a tabela cliente conta. Por quê? Porque
algumas tabelas aqui não tinham ligação direta, então eu precisei fazer todo um caminho para conseguir interligar elas. Faço um filtro aqui, né, da número da agência com a agência ID que eu passo quando eu chamo a função. Faço um stack aqui do mês de dentro da data do empréstimo e também faço um stack do ano dentro da data do empréstimo. Esses dois aqui estão dentro da condição do where, que tem que ser igual ao mês e o ano que eu passei. E daí ele vai fazer esse loop aqui. O que esse loop faz? O valor total, que é o que vai ser retornado, é igual ao valor total mais o empréstimo recorde.valor. Ou seja, ele vai, cada vez que o loop for rodar, ele vai pegar o valor total e vai somar com o valor que está aqui dentro do empréstimo recorde. No caso é o que ele pegou da tabela empréstimo. Rodando aqui, um select com a agência de ID1 no mês 1 de 2011, eu vou obter o resultado aqui de 372, que é o valor total de empréstimos feito nesse mês e nesse ano por essa agência aqui. Deixa eu tentar ver se outras agências têm a mesma data aqui, para ver outros valores que vão retornar. Por exemplo, a agência número 2, ela não teve nenhum empréstimo nesse mês, nessa data, durante esse período aqui. Bom, e a apresentação aqui das funções e das views foi basicamente essa. De alteração no banco de dados original, eu só alterei ali as primary keys, que algumas não estavam rodando por ser do tipo number, né? Eu coloquei do tipo numeric e funcionou. E basicamente seria isso. Eu vou estar encaminhando junto com os arquivos aqui de funções e views, o banco de dados já alterado e também o arquivo de populamento, para caso alguém queira testar, puder testar sem problemas. Obrigado pela atenção e valeu!